Bom, pessoal, então vamos dando sequência aqui, vamos para a questão número 5, certo? Então vamos lá. A questão fala o seguinte: quantos números de 5 algarismos existem? Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai colocar são as informações que a gente sabe sobre esse problema aqui, ok? Então vamos lá. Bom, então, o que é um número de 5 algarismos, pessoal? O número de 5 algarismos são números da seguinte forma, onde você pode colocar 5 algarismos neles, ou seja, ele tem 5 casas, vamos dizer assim, certo? Qual a outra informação que a gente sabe? É que no nosso sistema numérico, pessoal, a gente trabalha com a base 10. Então, os algarismos que compõem a formação de todos os números que a gente utiliza para representar todos os números são 10 símbolos, certo? A gente tem o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Portanto, no total, são 10, ok? Bom, pessoal, vou fazer uma pequena recapitulação com vocês, certo? Vou relembrar vocês o nome de cada uma das casas decimais, para ficar mais fácil de a gente identificar quais são os possíveis números que a gente pode jogar em cada uma das casas decimais, certo? Então vamos lá, pessoal. Quando a gente está trabalhando com um número nessa posição aqui, a gente chama essa posição de unidade. A casa decimal chama unidade, certo? Essa segunda aqui, a gente chama ela de dezena. A terceira, conhecida por centena, certo? Essa quarta aqui, a gente chama de unidade de milhar. E essa quinta, a gente chama de dezena de milhar, certo? Então, o que a gente quer fazer agora? A gente quer saber quais são as possibilidades desses números aqui em cada uma dessas casas para a gente poder utilizar o princípio multiplicativo e determinar, então, qual que é o número de combinações de números que aparecem na dezena de milhar com os da unidade de milhar, com os da centena, com as dezenas e com os da unidade. Ou seja, dessa forma a gente vai estar determinando todas essas combinações, a gente está determinando e dizendo para o exercício quantos números de 5 algarismos existem, certo? Então, pessoal, olhando aqui para a casa da unidade, e a gente sabe que, que a quantidade de algarismos que a gente tem para colocar numa determinada casa são esses aqui, certo? Portanto, são 10. Então, pessoal, quantas são as possibilidades de números que a gente pode, de algarismos que a gente pode colocar nessa casa aqui? Bom, pessoal, como não tem nenhuma restrição de colocar algum desses números aqui na unidade, até porque o exercício não está falando, impôs nenhuma restrição, então quer dizer que a gente pode colocar esses 10. Ou seja, existem 10 possibilidades, 10 algarismos que a gente pode colocar na unidade, certo? Então, aqui nessa daqui, a gente pode colocar esses 10. Pode ser o 0, pode ser o 1, pode ser o 2, o 3, assim por diante, até o 9, ok? Bom, então vamos olhar agora para a casa da dezena, certo? Bom, pessoal, mesmo raciocínio. Tem alguma restrição desses números aqui que eu não posso colocar na dezena? A resposta é não. Eu posso colocar qualquer um desses valores aqui na dezena para me formar um número de 5 algarismos, certo? Se eu posso colocar qualquer um, quer dizer que eu posso colocar os 10. Então, na dezena, também é a mesma coisa. Eu vou ter 10 possibilidades, sendo as 10 esses valores aqui. Bom, pessoal, e na centena? Será que tem alguma restrição de algum desses valores que a gente não pode colocar na centena? A resposta também é não, certo? A gente pode colocar qualquer um deles. Então, portanto, é 10 também. Então, agora a gente vai para a unidade de milhar. Bom, será que tem alguma restrição desses números aqui, desses algarismos que eu não possa colocar na unidade de milhar? Bom, pela mesmo, pelo mesmo motivo dos outros, pessoal, a resposta também é não. Eu posso colocar qualquer um desses valores que não vai
arranjar nenhum problema, certo? Eu posso, para criar um número de 5 algarismos, qualquer um desses valores que eu colocar aqui na unidade de milhar vai me gerar um número aceitável, certo? Então também são 10 possibilidades, ok? E agora, pessoal, para a dezena de milhar, será que tem algum problema desses valores aqui que eu não posso colocar que vai me gerar algum problema nessa formação de um número de 5 algarismos? Bom, pessoal, eu sei que muitos podem pensar que, assim como nos outros demais, não tem nenhuma restrição, certo? Que eu posso colocar qualquer um desses algarismos aqui. Só que esse pensamento, de certa forma, é incorreto. Por quê? Vejam o seguinte. Olha, o que acontece aqui, ó, quando eu considero essa casa aqui, que é a dezena de milhar, se eu colocar o algarismo zero. Bom, pessoal, quando eu coloco um valor aqui na casa de milhar, eu estou indicando para vocês, eu estou indicando quantas dezenas de milhar tem aqui, certo? Se tem nesse valor aqui, nessa posição, eu coloco 1, quer dizer que existe uma dezena de milhar. Se eu coloco 2 nessa posição, quer dizer que existem duas dezenas de milhar, certo? Se eu coloco 9, quer dizer que existem 9 dezenas de milhar. Esse número aqui é composto por 9 dezenas de milhares. Então, se eu colocar o valor de zero, quer dizer que existe 0 dezenas de milhar. E se existe 0 dezenas de milhar, quer dizer que então esse valor, essa casa aqui não existe, certo? Portanto, então eu estaria considerando um número de 4 algarismos e não de 5, certo? Apenas 4. Então, pessoal, o zero nessa casa aqui, dezena de milhar, ele é problemático, porque ele faz com que um número de 5 algarismos vire um número de 4, certo? Então, como o zero dá problema, quer dizer que ele não é uma opção para formar um número de 5 algarismos nesse problema, certo? Então, se o zero não pode, pessoal, sobram quantas opções? Sobram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? Então, na casa dezena de milhar, para formar um número de 5 algarismos, pessoal, eu posso ter apenas 9 possibilidades. Quais são elas? Do 1 até o 9. Por quê? Porque o 0 não pode. Então, pessoal, agora basta, como a gente encontrou todas as possibilidades de cada uma das casas, para a gente determinar a quantidade de números de algarismos, de números de 5 algarismos que existem, basta fazer o produto de cada uma dessas quantidades, certo? Bom, dessa forma, a gente tem 9 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Ou seja, o 9 vezes o 10 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Bom, então basta conservar o 9 e acrescentar 4 zeros em sequência dele, certo? Com isso a gente vai ter 90 mil. Ou seja, pessoal, existem 90 mil números de 5 algarismos, certo? Então, é isso. Bora para o próximo. Agora está falando o seguinte. Quantos números ímpares de 5 algarismos existem, certo? Então vamos aqui, vamos ver quais são as informações que a gente tem sobre essa situação aqui. Bom, a gente sabe do exercício anterior que um número de 5 algarismos é algo dessa forma, certo? 5 casas. E que nosso sistema numérico ele é formado por base 10, portanto a gente tem 10 algarismos, ok? Então agora vamos determinar quais desses algarismos aqui, desses 10 algarismos, são os algarismos ímpares, certo? Bom, pessoal, os algarismos ímpares desses aqui, que estão aqui listados, é o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9, certo? Então a gente tem que os algarismos ímpares são formados por esses números aqui. E lembrando, pessoal, seguinte, num número, qual das casas, não só num número de algarismos, mas
qual das casas é que determina se o número vai ser ímpar ou par? Bom, pessoal, essa casa que determina se o número vai ser ímpar ou se vai ser par é justamente a casa da unidade, certo? Então, se eu estou querendo trabalhar com números ímpares de 5 algarismos, esses números de 5 algarismos que são ímpares, eles têm que apresentar a seguinte forma, certo? Eles só podem, na unidade, só pode aparecer o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9, certo? Porque, igual eu falei para vocês, quem determina se um número é ímpar ou não é a casa da unidade, ou seja, essa casa aqui, a última casa, ok? Então aqui, ó, vamos construir, então, determinar o número de possibilidades de cada uma dessas casas. Porque achando isso, a gente vai fazer o produto delas e determinar quantos são esses números ímpares de 5 algarismos, certo? Então, olhando aqui para a unidade, pessoal, a gente sabe que para esse número de 5 algarismos ser ímpar, só pode aparecer esses valores aqui na unidade. Uai, pessoal, quantos que eles são? Eles são 5. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, o número de possibilidades de algarismos que pode aparecer na unidade para respeitar o nosso exercício aqui é 5, certo? Bom, pessoal, e na dezena? Pessoal, a dezena ela não influencia se o número é ímpar ou não, certo? Bom, se ela não influencia, quer dizer que eu posso colocar qualquer um desses valores aqui, ó, na dezena, que não vai alterar se o número vai ser ímpar ou não. Se vai ser ímpar ou par, certo? Então, se eu posso colocar qualquer um desses valores aqui para formar um número de 5 algarismos que seja ímpar, eu posso colocar quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Então, são 10. Mesmo raciocínio, pessoal, para a centena. A centena ela também não influencia se o número ele é ímpar ou é par. Ou seja, eu posso colocar qualquer um desses valores aqui para formar um número de 5 algarismos que seja ímpar, certo? Qualquer uma dessas aqui. Se é qualquer uma e elas são 10, eu posso colocar 10 opções, indo de 0 ao 9. Pessoal, mesma coisa na unidade de milhar. A unidade de milhar ela não influencia se o número ele é ímpar ou par, certo? Então, eu não tenho nenhuma restrição em relação a esses algarismos aqui para formar um número de 5 algarismos que seja ímpar. Portanto, eu posso colocar qualquer um deles, e como no total eles são 10, eu tenho 10 opções de algarismos para colocar na unidade de milhar. Ok? Bom, e aqui, pessoal, quantas possibilidades a gente tem para colocar na dezena de milhar? Lembrando, pessoal, que também a dezena de milhar ela não influencia se o número ele é ímpar ou se ele é par. Contudo, vocês têm que lembrar que na dezena de milhar, esse zero não pode aparecer, certo? Porque se ele aparecer, quer dizer que existem 0 dezenas de milhar. E se tiver 0 dezenas de milhar, quer dizer que esse número que a gente está criando tem apenas até a unidade de milhar, ou seja, um número com apenas 4 algarismos. Só que eu quero um número com 5 algarismos. Então, na dezena de milhar, eu não posso colocar o zero, certo? Só posso colocar do 1 até o 9. Então, portanto, são 9 possibilidades. Então, aqui, pessoal, preenchendo esse quadro aqui, a gente determinou o número de possibilidades de cada uma das casas, de números que a gente pode colocar em cada casa. Então, para determinar quantos são esses números ímpares de 5 algarismos, basta fazer o produto dessas quantidades, que é o princípio multiplicativo, certo? Então, pelo princípio multiplicativo, a gente tem 9 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 5. 9 vezes 5 dá 45, e 45 vezes 10, vezes 10, vezes 10 dá 45 mil, certo? Basta adicionar 3 zeros ao número 45. Bom, pessoal, então a gente continua a resolução dos exercícios no próximo vídeo. Até mais, fui!